Boa noite a todas as mulheres de visão. Boa noite a todos aqueles que fazem a escola com rádio. Boa noite, senhores e senhoras. Nesse momento, é um momento gratificante que nós estamos aqui para uma live. Diga-se de passagem, é a primeira que estou fazendo na vida. Meu nome é Francisco das Chagas Costa. Sou mais conhecido como Chico Costa. Sou professor formado em letras português e jornalista, bacharel em comunicação social. Especialista na própria educação especial. Já tive algumas experiências nesse ramo de empreendedorismo. Fui instrutor do projeto Empreendedor Sem Barreira, num convênio entre o governo do estado do Piauí, de 2003, e o SEBRAE. É gratificante ter essa oportunidade de receber esse convite. E mais gratificante ainda, ter dois entrevistados, que nós vamos conversar daqui a pouco com os dois. O Dr. Joaquim Santana e a professora professora Thelma, Thelma Nandes, ela que é lá do estado do Mato Grosso do Sul, pedagoga, e enquanto o Dr. Joaquim Santana é advogado, então vamos conversar com os dois daqui a pouquinho. Só dizendo o seguinte, o professor Sebastião Ferreira Irmão, que foi presidente da Associação dos Cegos, saudosa memória, dizia: nós não somos uma sociedade à parte, e sim parte da sociedade. E eu sempre digo, parte de uma sociedade atuante, uma sociedade que luta pelo seu espaço, que busca as suas conquistas. Afinal de contas, Dom Pedro II, ao criar a primeira instituição de cegos no Brasil, dizia: a cegueira já não é mais uma desgraça. E agora, nós vamos fazer a abertura aqui do primeiro festival. O primeiro festival, me perdoem, senhoras e senhores, A Humanidade em Nós. E daqui a pouquinho nós estaremos conversando com os nossos palestrantes. Fachada da casa da Dona Maria do Socorro. Imagem do teto coberto com plástico. Dona Socorro dentro da sua casa de taipa conversando com assistente social. Fugia para os colégios, eu tinha minhas colegas de catecismo, né? Aí a mesma professora de catecismo para nós, ela me botava para ensinar os que estavam iniciando no catecismo, né? Letreiro Maria do Socorro, ela aluna mesma era Mulheres de professora Visão. do colégio, eu dizia: eu vou de noite escondido da minha mãe para tu me ensinar. Aí ela dizia: pode ir que eu te ensino. Aí ela tinha todo amor e paciência de me ensinar. Imagem do perfil do rosto da participante do projeto. Para mim estudar, eu insisti. Ainda hoje insisto. Marca do projeto Mulheres de Visão. Logomarcas Fundação Interamericana IAF. Escola com Rádio e Instituto ILEV. Apoio: Piauí, Governo do Estado, Defensoria Pública do Estado do Piauí, OAB Piauí, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Comissão da Mulher Advogada, NAU, Hospital de Olhos Previsão, ACEP, Prefeitura de Teresina, Sencasp, CEID, Fundação Antares, TV Assembleia e Leitura Inclusiva. De volta, nós vamos agora apresentar os nossos dois entrevistados, com quem nós já anunciamos aqui. Doutora Thelma Nandes,
Ela é professora, eu chamo de doutora, mas é professora, é cega, é da região do Mato Grosso do Sul, ou seja, do estado do Mato Grosso do Sul, é pedagoga e é ativista na luta de direitos das pessoas cegas. O doutor Joaquim, nós apresentamos ele aqui, ele é presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência aqui no Piauí. Já foi nosso representante no Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, representante no Conselho Nacional de Direitos Humanos. O doutor Joaquim é um cidadão que tem uma luta intensa há mais de 20 anos nesse trabalho das pessoas com deficiência. Então, nós vamos chamar a professora Thelma Nantes durante 20 minutos, professora. A senhora tem para explanar, para falar sobre esse assunto, sobre essa luta, sobre esse trabalho da senhora, tanto aí no Mato Grosso do Sul, como no Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Piauí. Boa noite, Brasil. Meus agradecimentos e parabéns por este festival. É um festival que traz um nome muito da humanidade em nós. E nós, pessoas com deficiência, precisamos que a humanidade esteja conosco também, né? Em nós e conosco. E mulheres de visão. Nós sabemos que tem diversas mulheres cegas ou com baixa visão que têm uma visão fantástica aí, e atuante aí também nesta luta de garantia de direitos, né? Estou em Mato Grosso do Sul, tenho minha base de trabalho aqui no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, Florivaldo Vargas. Tenho atuação no Movimento das Pessoas Cegas do Brasil, na Organização Nacional de Cegas do Brasil. Estive como diretora desde a sua unificação, antes na FEBEC, na última gestão, e agora estou na Secretaria de Educação e Cultura, e represento a Organização Nacional de Cegos do Brasil no Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, apresentando a nossa pauta de tantas mulheres com deficiência que precisam ser vistas diante da invisibilidade que nós vivemos, né? Por isso a importância desse projeto Mulheres de Visão. Atuo também aqui no Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência desde o século passado, e no Conselho Municipal também, no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos enquanto profissional, especialista em metodologia da educação. É uma realidade que quando nós falamos no tema, o presente e o futuro dos direitos das pessoas com deficiência. Quando nós observarmos assim profundamente o significado dessa temática, a gente fica bastante preocupados. Porque nós somos assim militantes, ativistas, atuantes, individualmente, coletivamente, buscando todos esses direitos aí que hoje temos na Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. O doutor Joaquim aí com certeza vai dialogar também sobre isso. Nós temos uma lei brasileira de inclusão. Isso é fruto de uma luta titânica que vivemos aí nos últimos, talvez, 40 anos, muito fortemente, em todos os segmentos das pessoas com deficiência. E hoje nós temos esse presente, um presente de legislação forte, né? E agora o futuro, como que nós... É preocupante o futuro, porque nós podemos pensar que quando nós não conseguimos efetivar esses direitos garantidos nas legislações, dos papéis, a gente começa a perder esses direitos. E isso nós estamos vivendo, muitas vezes velado, mas nós estamos vivendo. E sequer conseguimos efetivar muitos direitos. Sequer nós conseguimos tirar esses direitos que estão tão fortemente previstos nos tratados e nas legislações internacionais e nacional, sequer a gente conseguiu. Muitas vezes a gente precisa lutar dentro da área jurídica para conseguir a efetivação de um direito. E quando a gente conversou na produção, mais uma vez, parabéns, equipe, por este trabalho, né?
falou assim para a gente trazer algumas práticas, alguns exemplos. Muito legal isso, né? Quando a gente fala em educação, nós falamos, eu vou puxar o exemplo da pessoa com deficiência, das crianças, dos estudantes cegos e com baixa visão. Hoje nós vivemos um período de pandemia. E lá no plano nacional, na legislação, está pensado, está proposto que os nossos estudantes tenham os recursos tecnológicos, os recursos pedagógicos, livros em formato acessível, os recursos ópticos e não ópticos, para que essas crianças tenham a inserção, permanência e êxito na educação. Mas, na realidade, não é isso que nós vivemos uma situação muito difícil da questão de capacitação dos profissionais que atuam com os nossos estudantes com deficiência visual, nós vamos colocar neste foco. Nós vivemos uma realidade que as nossas crianças, desde bebezinho, muitas vezes não têm acesso, né, à educação precoce ou até mesmo ao ensino superior. Não temos acesso às tecnologias assistivas, e daí a gente preocupa, onde está o nosso direito? Vem uma pandemia e fala, olha, se vocês tivessem efetivado as legislações, hoje seria muito mais fácil. E nós vamos viver um caminho que não, nós vamos ter que ressignificar, reinventar e fazer um trabalho para que o acesso à informação chegue aos nossos estudantes com deficiência. Nós podemos assim apresentar, e todas as pessoas cegas ou com baixa visão sabem bem dessa dificuldade, que muitas vezes a gente passa por um período de educação, passa pela reabilitação. A reabilitação não teve a questão de vários centros de ser, né? Vários centros de reabilitação pelo país. Está acontecendo. É muito importante que nós consigamos, quando ficamos com a deficiência, aprender a conviver com a deficiência. É outro direito aí que a gente precisa estar fortemente atuante para que a gente não consiga perder. É a reabilitação. A gente passa pelo processo de reabilitação, educação, e muitas vezes quando a gente vai buscar o trabalho, efetivar o seu direito de ter acesso ao trabalho. Você é um cidadão que paga os seus impostos, que tem sua família e que precisa do trabalho para a sobrevivência. Após estudo, após superar a deficiência, muitas vezes o que são oferecido para nós, pessoas com deficiência. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. Muitas vezes lutamos muito fortemente, estudamos muito, buscamos muito e muitas vezes fica o subemprego, aquele emprego que oferece, olha, não, tenho pós-graduação, tem pessoas que têm mestrado, doutorado, vários cursos, tem o que sobra para nós com deficiência. Muitas vezes oferece um trabalho com salário ínfimo, um trabalho que, enfim, não é fácil. Logicamente, temos pessoas que superam, que fazem enfrentamento, mas tem pessoas que não têm essa força e essa garra e muitas vezes precisa do apoio, né? A questão do trabalho, da formação. Daí, de novo, novamente vem a necessidade do Estado ser essa política pública mesmo, que o Estado se responsabilize para inserir essa pessoa no mundo do trabalho desde a formação. Daí fica a situação que nós vivemos. A empresa, muitas vezes, não sabe o potencial das pessoas com deficiência, a empresa... O RH não conhece a nossa realidade e nós, produtivos, intelectualmente, com muitas possibilidades de contribuir, muitas vezes a gente não consegue encaixar. Sabemos de vários fatos que muitas pessoas passam em concurso e têm que entrar na justiça para entrar. Daí, assim, esse é o nosso presente, é um presente de muitas legislações, de muitas propostas de políticas públicas, e de muita luta, de muita garra, de muita determinação. A gente não consegue apresentar um currículo e falar, não, ele tem esse, vamos avaliar. Como avalia todo mundo? É difícil para todo mundo, mas para a pessoa com deficiência é muito mais difícil. Então, isso a gente tem que
estar juntos com os demais, porque eles devem, sempre falo isso na minha fala, precisam parar de observar a nossa deficiência. Precisam observar nós, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, por isso a gente até comentei com o Chico, nós somos pessoas cegas, somos cegas. E a gente tem que se fortalecer enquanto pessoa com deficiência. Porque senão a gente vai décadas e décadas, né? Creio que no futuro as tecnologias avançadíssimas que estão chegando, né? Os nossos jovens, os nossos adolescentes e crianças vão ter mais facilidade, né? Está transformando. Mas, por outro lado, nós podemos estar perdendo direitos, né? E o quarto ponto que eu gostaria de comentar com vocês e dialogar é a questão das mulheres. As mulheres com deficiência. Onde estão essas mulheres? Hoje nós temos uma ação grande no país. Eu tive, junto à Organização Nacional de Cegos do Brasil, quando unificou, eles fizeram uma carta de princípio e todos reivindicaram a atuação das mulheres com deficiência. Então, nas diretorias das nossas instituições, nos cargos, no poder público ou privado, na empregabilidade, nós estamos pensando nas nossas mulheres com deficiência, que muitas vezes são mulheres com visão que estão, assim, deixadas, esquecidas, né? Precisamos levar essa pauta, né? Precisamos atuar lado a lado, né? Com a família, com os homens com deficiência, com a sociedade de maneira geral, com os profissionais, e tirar a mulher com deficiência desta invisibilidade que nós vivemos. Nós vivemos uma invisibilidade, nossa vulnerabilidade é pela deficiência, e muitas vezes por ser mulher, e muitas vezes não tem aquela força de ir à luta e superar todos os preconceitos que caem sobre as nossas costas. E muitas vezes a cultura local, né, o machismo existe, a violência existe, né, mas precisa chegar até as mulheres a informação, a comunicação, o acesso à educação, ao emprego, né, ao direito de ser mãe, de não ser mãe, né? Então, são questões aí que a gente precisa discutir. E acredito que, no meu tempo, não sei quem vai falar, mas eu não posso deixar de registrar algo que é muito importante, que é a incidência social e política das pessoas com deficiência, né? Fala assim, olha, vamos convidar uma pessoa com deficiência para ser vereador, mas e daí? A gente ainda não conseguiu a empregabilidade, a gente não conseguiu o acesso, a acessibilidade sem preconceito, sem limite, nós não conseguimos essa inclusão social que tanto lutamos, né? E daí convida, muitas vezes, para a gente somar esforços. Nós não precisamos de somar esforços. Nós precisamos de ser a força dentro de uma sociedade. Nós precisamos ser respeitados enquanto cidadãos e cidadãs, pessoas com deficiência, e não podemos, assim, deixar que sejamos algo a mais. Nós somos o centro da temática da pessoa com deficiência. E cada pessoa com deficiência tem que ser muito fortemente. E para conseguir isso, o único caminho, falo aqui com o doutor Joaquim e o Chico, sabe muito bem disso, é a gente estar atuante no controle social, nos conselhos, apresentando a nossa pauta, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, Câmara de Deputados, apresentando a nossa pauta e mostrando o número assustador de 23,9% da população são pessoas com deficiência, que vai reduzir no próximo censo, mas são pessoas com deficiência. As pessoas idosas se tornam pessoas com deficiência. A sobrevida dos nascimentos, também com gestação complicada, são crianças e adolescentes com deficiência. E vem a família das pessoas com deficiência. Então, precisamos, de somar esforços com a sociedade
que venham pessoas, né, colaborar com essa luta, para que a gente tenha um futuro que a gente não consiga perder tantos direitos. Não, a lei de cota não atende todo mundo. Não, nós ainda precisamos de ações afirmativas que venham fortalecer a nossa inclusão social. E essa necessidade a gente tem que apresentar, e a gente vai apresentar onde? Nos conselhos, para os legisladores, para os gestores, né? Então, este é o caminho, e de não ficar em silêncio, e de ter uma visão ampla para mim e para todos, para todas as pessoas com deficiência, para todos que se envolvem com a causa. E para finalizar, assim, eu acredito que as pessoas que estão à frente do poder público, das organizações, elas precisam assim reconhecer que não é difícil fazer inclusão, que não é difícil proporcionar acessibilidade. Quando nós proporcionamos inclusão social para as pessoas com deficiência, quando nós proporcionamos acessibilidade a todos os bens, serviços, informação, comunicação, tudo fica mais fácil, mas fica mais fácil para todas as pessoas. É o caminho, a gente precisa pegar esse presente que nós temos, né, que nós temos um presente maravilhoso, que é de legislações, de muitas pessoas de boa vontade, e transformar num futuro que a gente não consiga perder tantos direitos. Eu vejo que, às vezes, nós estamos perdendo alguns direitos que são pequenos para o momento, mas é grande dentro da nossa história. Então, precisamos estar atentos enquanto instituições representativas das pessoas com deficiência que atuam, enquanto conselhos, para que a gente não consiga perder tantos direitos, né? Temos que protestar na hora, reivindicar, nós temos que ser atuantes, porque o meu medo é que o futuro a gente consiga tudo que nós temos de legislações de direitos garantidos e a gente não consiga efetivar neste momento e a gente comece a perder esse direito. Nós estamos, digamos assim, que nosso presente é estar no topo da montanha, e isso a gente só tem um caminho. Ou fazer morada e conquistar, ou a gente vai começar a descer. Então, assim, a gente precisa dos esforços, principalmente das pessoas com deficiência. Porque as legislações nos trouxe uma responsabilidade muito grande para nós, pessoas com deficiência. Nós precisamos estar ativos, atuantes e reivindicando. Seja administrativamente, seja juridicamente. A gente não pode aceitar o não, o talvez, ou depois. Nós precisamos agora. É o livro que vai trazer informação para os nossos estudantes, é o trabalho, professora, de acessibilidade em todos os aspectos. Sim? Doutora Thelma, 1 minuto. E, finalizando, faço esse apelo a todas as mulheres que estão nessa formação, a humanidade em nós, mulheres de visão, que sejam bastante atuantes, que não tenham medo, e para todas as pessoas com deficiência também, siga este caminho, né? E todos os que somam esforços aí para garantir os direitos das pessoas com deficiência, venham conosco, porque nós precisamos da sociedade todos juntos, né? Muito obrigada. Certo. Professora, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui ouvindo algumas perguntas que serão feitas à senhora, assim também como o doutor Joaquim. Agora, quando fui iniciar aqui, eu esqueci da frase, a humanidade em nós. É muito importante. E Mulheres de Visão é um dos projetos mais importantes que o Piauí já fez. É um projeto nacional, eu diria um projeto internacional, que ensina as mulheres a serem empreendedoras, mulheres cegas. E vamos ouvir agora o doutor Joaquim Santana, ele que é, como diria, doutor Joaquim, Emanuel Veloso, um dos fundadores da Associação dos Cegos de Piauí. O senhor é um baluarte nessa luta das pessoas com deficiência. Seja bem-vindo, doutor Joaquim.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Estou aqui, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem. Então, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Chico Costa? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer a Escola Conrad, o Iraildo, o Fernando. Quero agradecer ao meu amigo Chico Costa, somos amigos há muitos anos. Agradecer a presença da professora Thelma Nantes e agradecer a todos que estão nos ouvindo. E dizer a todos que nesta noite em que nós vamos falar sobre o projeto Mulheres de Visão, antes eu quero falar um pouco sobre a Convenção da ONU, que tem status constitucional no país, e os princípios gerais da Convenção, no seu artigo 3º, dois princípios importantes, que é a não discriminação e a acessibilidade. Então, são dois princípios importantes em que nós temos que considerar e temos que respeitar, porque a Convenção da ONU ela tem status constitucional. E depois, no seu artigo 4º, foi o compromisso dos Estados-partes, dos Estados que fazem parte desta Convenção da ONU, que o Brasil faz parte, que o Brasil é um dos seus integrantes, que ele se comprometeu, o país se comprometeu a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Então, está garantido na Convenção da ONU. Mas também está garantido na Convenção da ONU, no artigo 6º, mulheres com deficiência. E depois nós vamos falar um pouco sobre o projeto Mulher de Visão, porque já está garantido na Constituição da ONU. E trabalho e emprego, artigo 27 da Convenção da ONU. Depois a gente vem para a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, em que o Conselho Federal da OAB teve um papel preponderante nessa minuta da LBI, em que passamos 10 meses trabalhando juntamente com várias entidades nacionais, vários juristas do país, do Congresso Nacional, e em 10 meses entregamos para o presidente da Câmara e do Senado a minuta da LBI, entendeu? Então, enquanto a OAB, nós já acompanhamos esse projeto da Lei Brasileira de Inclusão há muito tempo, desde o seu nascedouro, né? Desde quando nasceu, entendeu? E aí, no seu artigo 34, também fala sobre direito ao trabalho, entendeu? Então, vejam que tanto na Convenção da ONU, bem como na LBI, está garantido o direito do trabalho para as pessoas com deficiências e para as pessoas, e para as mulheres com deficiência. E é importante que saímos um pouco das leis e partimos para a prática. E a prática? Nós, enquanto OAB Piauí, nós participamos do Fórum de Inclusão da Pessoa com Deficiência ao Mercado de Trabalho. E esse fórum, ele é conduzido pela Procuradoria Regional do Trabalho, ele tem a participação da OAB, ele tem a participação do Conselho Estadual e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do Piauí, como também ele tem a parceria da Vara do Trabalho, Vara Federal do Trabalho, que participa também desse projeto importante. Por quê? Porque aí, nesse fórum de inclusão da pessoa com deficiência, nós discutimos o cumprimento da cota no estado do Piauí. E já tivemos grandes avanços nesse cumprimento das cotas das pessoas com deficiência para serem cumprido pelas empresas. Porque esse fórum acompanha de perto o cumprimento das cotas. Entendeu? E aí, neste fórum, nós discutimos o dia D,
que é o dia D? Esse dia D ele foi realizado no dia 27 de setembro de 2019, lá na CEID, em que várias empresas, 19 empresas, elas ofereceram 127 vagas para as pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Veja a importância do fórum, veja a importância das empresas que compreenderam o seu papel de cumprir com as cotas, veja o emprego dos conselhos estadual e municipal, e que nós, no dia 27 de setembro, oferecemos às pessoas com deficiência 127 empregos. Mas aí, agora vamos entrar no principal da nossa conversa, que foi o projeto Mulher de Visão. Um dos projetos, para mim, mais importante neste país. E nós fomos procurados na OAB no dia 18 de julho pelo Iraildo Mota, nosso amigo presidente da Escola Conrádio. E ele disse, doutor Joaquim, eu quero conversar com o presidente da OAB e com a nossa comissão para que a OAB seja a nossa parceira nesse projeto. Já temos a Prefeitura de Teresina, já temos o Estado do Piauí, já temos a Universidade Federal, mas também nós precisamos da OAB. E prontamente a OAB abriu suas portas para que pudesse ser membro desse projeto. E esse projeto foi lançado na OAB Piauí no dia 5 de agosto, com participação dos poderes públicos, com a participação da sociedade. Então vejam que é um projeto que nós acompanhamos, porque nós temos assento desse projeto, mas as ações previstas nesse projeto são, vou citar aqui só as duas, formação de 40 mulheres com deficiência visual para entender sobre políticas públicas de inclusão, comunicação, cooperativismo e como empreender no mercado consumidor na área de acessibilidade. Segundo, realizar pesquisas sobre o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Por aí vão, eu só citei aqui duas ações importantes do projeto Mulher de Visão. E nós já estivemos uma reunião, porque nós fazemos parte desse projeto, no dia 18 de outubro, lá na Escola Conrádio, juntamente com o defensor-geral do Estado do Piauí. E foi uma reunião para avaliarmos o começo desse projeto, as aulas, o cumprimento das aulas, o cumprimento dos planos. E foi muito bem avaliado nesta reunião, o começo do projeto Mulher de Visão. Então vejam que nós estamos acompanhando esse projeto com muita vontade e vai dar certo. E vai dar certo porque as políticas públicas, se nós não tirarmos elas do papel, elas não acontecem. E é por isso que nós, professor Chico Costa, estamos sempre trabalhando para que as políticas sejam cumpridas, não só no setor público, mas também no setor privado. E nós fazemos com que tudo isso aconteça com a participação das entidades. Nossa comissão, ao assumirmos a nossa comissão aqui no Estado do Piauí, nós dissemos para a diretoria da OAB, para o presidente Celso, queremos que as entidades estejam conosco para trabalhar as políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Por quê, professor Chico Costa? Porque são as entidades que sabem exatamente o que acontece, são as entidades que sabem das suas dificuldades e são as entidades que nos trazem as sugestões para que estejamos trabalhando. E esse é um dos grandes avanços na política da pessoa com deficiência no Estado do Piauí. Por quê? Porque é daí, juntos com a comissão da pessoa com deficiência, junto com a diretoria da OAB, junto com os conselheiros da OAB e junto com os advogados e advogadas, as entidades fazem um excelente trabalho no Estado do Piauí. Porque estamos sempre atuando naquilo que for política pública para a pessoa com deficiência. E aí, eu vou te dar aqui um exemplo bem claro. Nós estamos sempre em reunião nos poderes públicos, que eu vou começar pela municipalidade. Nós estamos tratando sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência visual no trânsito de Teresina, que é uma das nossas preocupações sobre os sinais sonoros.
para que as pessoas com deficiência visual tenham tranquilidade e tenham acessibilidade total nos sinais sonoros de Teresina. E a discussão já está bem avançada. E vamos com certeza, professor Chico Costa, fazer com que os sinais sonoros de Teresina estejam todos com acessibilidade para as pessoas com deficiência. É um trabalho que exige de nós, que exige do município, que exige do S-Trans um esforço grande, todos juntos, para que isso aconteça. Bem como, professor Chico Costa, nós já tivemos várias vezes lá no Conselho Municipal, no CONAD de Teresina, tratando sobre isso e levando a ACEP, que é a Associação dos Cegos do Estado do Piauí, que você é vice-presidente. Está lá conosco fazendo esse debate também no trânsito da capital. No trânsito da capital, entendeu? Por quê? Porque as pessoas com deficiência visual, elas têm que ser respeitadas pelo trânsito da capital. E é por isso que estamos trabalhando sobre os sinais sonoros na capital do estado do Piauí. Mas também nós estamos, professor Chico Costa, trabalhando a questão da acessibilidade nas próximas eleições de Teresina. E nós fomos pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, Piauí, para formarmos o grupo de trabalho. E no dia 10 de outubro do ano passado, 10 de outubro de 2019, tivemos a primeira reunião para tratar sobre acessibilidade nas eleições do Piauí. E esse grupo de trabalho, professor Chico Costa, já fez a vistoria, começamos pelo dever de casa, fizemos uma vistoria no TRE sobre que falta de acessibilidade, principalmente para a acessibilidade das eleições. Viu, professor Chico Costa? Diga. Me permite só interromper um pouquinho aqui. O senhor citou aí que eu sou vice-presidente da Associação de Cegos de Fato e Direito, dizendo só o seguinte, que o nosso presidente é Adailton Pacheco, né, em nome de toda a Associação dos Cegos, agradecendo à Escola Conrado pelo convite feito ao novo jornalista professor. Eu vou chegar lá e vou falar no nosso amigo Adailton, viu, professor Chico Costa? Então, nós já estamos, professor Chico Costa, como eu falei, tratando da acessibilidade das eleições aqui no estado do Piauí. E já desde de outubro que estamos reunindo para que haja acessibilidade nas eleições deste ano, nas eleições municipais. E aí, nós além de estarmos trabalhando, estamos participando nos canais de TV aqui de Teresina, sobre a acessibilidade, comunicação, que haja uma acessibilidade na comunicação, com libras, com audiodescrição, com braille, enfim, com toda a comunicação que envolva toda a deficiência no estado do Piauí. E essa reunião já aconteceu em novembro, em que participou, nos representando a Comissão da Pessoa com Deficiência, a nossa amiga Camila Hanna, que é advogada e pessoa com deficiência visual, que eu vou chegar lá falar sobre a Camila Hanna, pelo seu importante papel que ela representa para a sociedade piauiense. E aí, Chico Costa, em dezembro passado, a Comissão da Pessoa com Deficiência, juntamente com a Comissão Eleitoral, entregamos ao presidente do TRE um relatório completo de tudo que foi feito de outubro a dezembro, como as visitas ao prédio do TRE, como também nós formulamos várias recomendações para a acessibilidade das eleições municipais. E esse relatório foi entregue em dezembro e estando acompanhando. E agora, fazendo a execução desse trabalho e já executando esse ofício que foi entregue em dezembro passado ao TRE, nós fomos convidados agora, em maio, para já dar uma sugestão sobre a ferramenta Ribenar que existe no TRE. E a doutora Camila Hanna, como advogada, como importante membro da nossa comissão, juntamente com Marcos Patrício, que é da Associação do Sul de Teresina,
produziu um importante relatório sobre essa ferramenta Ribenar, que foi para o CNJ. Veja, que nós já estamos aplicando tudo aquilo que estamos fazendo, já estamos na prática. Mas aí, voltando para a nossa comissão e voltando a falar um pouco das pessoas com deficiência visual, eu quero dar um exemplo para todo o estado do Piauí, quero dar exemplo para o Brasil e para o mundo, porque a nossa live ela é mundial. Eu quero dizer que as pessoas com deficiência, elas só precisam de uma oportunidade, meus amigos. Professora Thelma. Por quê? Porque nós temos aqui no Piauí, tínhamos 2 advogadas, infelizmente faleceu a doutora Renatinha agora em dezembro passado. Mas temos, para representar todas as pessoas com deficiência visual no estado do Piauí, a doutora Camila Hanna. Ela é um exemplo de inspiração para a nossa sociedade brasileira, porque a doutora Camila Hanna é uma pessoa que tem uma sensibilidade, tem uma inteligência, tem uma disposição para o trabalho que ultrapassa, que eu nem sei se é barreiras. Eu não sei se é barreira, porque a barreira não está na deficiência, a barreira está na sociedade que imprime esses obstáculos, porque as pessoas com deficiências, elas são altamente eficientes, como falou a professora Thelma. Não basta ter tanta graduação a pessoa com deficiência, se não há oportunidade para o trabalho. Então, a doutora Camila Hanna já produziu, junto à OAB Piauí, importantes trabalhos. E vou citar aqui dois. Primeiro, que eu, com a doutora Camila Hanna e a doutora Renata Vérica, produzimos um parecer para a Comissão Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, em que nós somos diretor, secretário-geral lá no Conselho Federal da OAB, sobre a inacessibilidade do PJE, que é o Programa Judicial Eletrônico. Por quê? Porque o PJE ele não tem acessibilidade nem para as pessoas ditas normais. Imagine para as pessoas com deficiência. E esse parecer foi votado por unanimidade lá em Brasília e está no Conselho Federal para ser votado e depois seguir para o Conselho Nacional de Justiça. Esse teve o papel preponderante de 2 advogadas com deficiência visual. Renata Vérica, que felizmente faleceu, e doutora Camila Hanna. Oi, pode falar. Deixa eu mudar aqui, faltam 3 minutos, viu? Tá certo. Então, outra coisa que eu quero falar é sobre um parecer, e a doutora Camila Hanna também produziu juntamente comigo, o doutor Hélio Jansen, que é um advogado deficiente físico, e está no Conselho Pleno da OAB Piauí, porque nós estamos seguindo o provimento 177 de 2017 do Conselho Federal, para que haja a participação das pessoas com deficiência visual, dos advogados com deficiência visual, dos conselhos plenos da OAB. Mas também queria dizer para toda a sociedade brasileira que a doutora Camila Hanna já é conselheira jovem aqui da OAB Piauí. Então vejam que as pessoas com deficiência, elas precisam de oportunidade, porque elas têm graduação, têm currículo e têm disposição para o trabalho, têm competência para o trabalho. E nós, enquanto piauienses, enquanto a OAB, e aqui eu quero aproveitar e agradecer a nossa OAB através do presidente Celso, através de toda a sua diretoria da OAB, os conselheiros e a nossa comissão, que também representa a nossa sociedade piauiense, ao direito da pessoa com deficiência, por esse importante trabalho. Então, eu queria deixar aqui 3 aprendizados. O primeiro é desse Fórum do Trabalho da Pessoa com Deficiência, que nós fazemos com a cota no estado do Piauí. Segundo, que nós queremos falar é sobre as entidades que trabalham conosco dentro da OAB. E o terceiro que eu quero dizer para vocês é o trabalho conjunto com toda a sociedade piauiense, para que sejam realmente priorizada a causa da pessoa com deficiência. E, por último, quero falar no nome do nosso amigo Adailton, presidente da Associação de Cegos, que nos convidou há 20 anos que a OAB Piauí trabalha
na organização das eleições na ACEP. E, novamente, a Dailton mandou um convite para a OAB e já foi respondido, professor Chico Costa, e que a OAB estará novamente auxiliando nas eleições da ACEP. Então, é um prazer estar aqui com vocês, porque nós fazemos essa causa, Chico Costa, porque nós gostamos. Obrigado. Tá certo, muito obrigado, doutor Joaquim. Só dizendo o seguinte, doutor Joaquim, a eleição na Associação dos Cegos, agora ela acontece de 3 em 3 anos, e para todos os companheiros cegos que estão de olho nessa live, olha bem o trocadilho aqui, de olho nessa live, eu não serei candidato em disputa direta. A Associação dos Cegos, eu já dei a minha contribuição nesse ponto. Só dizendo, como o senhor citou aí, a doutora Camila como uma das referências, nós temos também a professora Rogélia, que tem mestrado, nós temos a Geigna e a Ângela Jomara, que são psicólogas, nós temos a Solange, que é assistente social, nós temos vários professores, como a professora Janiquele, a professora Francisca e tantas outras. Ela foi um exemplo só, ela foi só exemplo, professor Costa. Pois é, não, ela é uma referência, porque a garota é jovem e é muito competente. Nós temos um quadro de muita gente competente em vários campos. Na comunicação, eu sou um dos tais, não me colocando como uma referência, mas colocando como uma das pessoas que conseguiu o seu espaço. Bom, doutor Joaquim, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que vai servir para os dois, né? Tanto para o senhor como para a professora Thelma. Só dizendo o seguinte, a Associação dos Cegos, por exemplo, é uma das instituições que tem trabalhado nesse sentido, né? Que esse curso acontecesse com a Escola Conrad, né? Que mulheres cegas surgiu dentro da própria associação, a direção da instituição e o Adailton entrando em contato com o Iraildo, que está até uma dupla, né? O Adailton e a nossa diretoria discutindo sobre isso, ou os conselhos estadual, que tem a dona Helena como presidente, e o Conselho Municipal, que tem o companheiro Antenilton como presidente, que nesse momento, o Antenilton está com a mulher hospitalizada, a quem nós desejamos tudo de bom, que ela se recupere devido a essa situação da Covid. É lamentável, mas é algo que está acontecendo e a gente espera que a dona Helena se recupere. Só dizendo o seguinte, que a nossa primeira pergunta, professora Thelma, as mulheres cegas do Piauí, eu lembro que aqui no Piauí começaram um tempo um movimento de mulheres cegas no Brasil. Depois, esse movimento, eu não sei em que situação está, mas ainda existe mulheres cegas do Piauí. São mulheres que se preocupam com a situação de outras mulheres, porque nem todas conseguem ser uma referência como a senhora e a doutora Camila e tantos outros. E também expandindo para o doutor Joaquim. Doutor Joaquim, o que pode ser feito para que essas oportunidades aconteçam de fato e de direito? Posso falar? Pode falar, doutor. Posso falar? Eu acredito o seguinte, Chico Costa, já estamos com esse projeto Mulher de Visão, que é um projeto internacional, é pioneiro no país. Isso aí desperta para a sociedade e desperta para o poder público, desperta para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a OAB e para toda a sociedade. O interesse de abrir as portas, porque essas pessoas estão sendo qualificadas com responsabilidade, e elas também, e as mulheres cegas, nós estamos falando, elas têm toda essa competência e todo esse empenho de mostrar para a sociedade a sua capacidade. Só necessita de oportunidade. E essa oportunidade deve ser dada, e nós vamos estar juntos com elas, não só no curso, mas também quando estiver pleiteando seus empregos, porque elas têm capacidade para tal. Só necessita, professora Thelma, de oportunidade. Então, essas mulheres serão referência para nós, enquanto OAB, e nós estaremos não só divulgando, mas também testemunhando a competência dessas mulheres cegas. E é por isso
que este projeto Mulher de Visão veio num momento importante para o Brasil, para mostrar que as mulheres com deficiências visuais são competentes e que merecem o seu lugar no espaço, que merecem o respeito e que merecem a oportunidade com acessibilidade no seu trabalho. Tá certo. Professor Thelma, toda ação é muito importante, né? Toda ação é muito importante. Nós sabemos que os movimentos sociais têm algumas ações com as mulheres com deficiência, né? Eu participei da unificação do movimento nacional, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, em 2008. Como eu falei no início, tivemos uma carta de princípio e começamos a trabalhar nos estados, mobilizando a questão das mulheres cegas e com baixa visão. Em 2003, nós tivemos um encontro nacional de mulheres cegas e com baixa visão. Nesse momento, a Jane Kelly, que é do Piauí, ela apresentou essa proposta que talvez era muito mais do que um movimento da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Concordo plenamente com ela quando vem esses projetos, Mulheres de Visão, vem somar. E tem esse movimento das mulheres, só que foi muitos trabalhos em vários lugares realizados, né? E que brotou muitos e muitos projetos, né? Como Mulheres de Visão está mostrando uma maneira de trabalhar tão bacana e que traz a participação das mulheres, o movimento de mulheres tomaram um rumo e cada instituição, que eu tenho conhecimento disso, foi criando movimentos locais. Então, as mulheres começaram a se mobilizarem, o coletivo de mulheres realizando encontros semanais, encontros mensais, eventos. O governo federal, em 2013, final de 2013, a organização realizou o evento no início de 2013. O governo federal realizou um evento no final de 2013, com todas as mulheres, de todas as deficiências. Também veio despertar no Brasil todo esta ação e essa vontade de nós mulheres estar apresentando a nossa pauta, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, não posso deixar de citar esse exemplo, em 2015, em março de 2015, a gente estava na Secretaria de Assistência Social, na área dos direitos humanos, realizamos um evento. Era para ser um pequeno evento, mas foi um evento com aproximadamente 200 mulheres com deficiência. E este evento também surgiu da Associação de Mulheres de Mato Grosso do Sul, primeiramente Campo Grande. Então, há muitas mulheres que muitas vezes fazem os seus trabalhos, são empreendedoras, são vendedoras, e desenvolvem um trabalho muito, muito interessante. Eu trabalho próximo dessas mulheres cegas em âmbito nacional e aqui no Instituto Sul Mato Grossense para cegos, e nós reconhecemos essas mulheres empreendedoras e fortalecidas pelas ações realizadas. Professora, muito importante essas ações. Professora, oi, Chico. Aqui tem uma pergunta aqui de uma pessoa lá do chassi da Associação de Cegos, perguntando se a senhora tem qual é a sua experiência em sala de aula e que a senhora falasse um pouquinho dessa situação, como é que é a situação da senhora, ou seja, como é que é esse contato com um aluno sua ou de qualquer outro companheiro cego aí? Eu vou tentar ser breve, mas assim, a minha experiência em sala de aula é com educação infantil, do ensino comum. Eu passei um concurso em 2009 e fui indeferida por ser pessoa com deficiência. Entrei na Justiça em 2012 e consegui tomar posse. E trabalhei no Centro de Educação Infantil, 2012, 13, 14, quase 2015. Eu quero compartilhar com vocês, né? Foi nacionalmente, eu fui discriminada, fiz o concurso enquanto pessoa com deficiência e fui indeferida por ser pessoa com deficiência. Eu falo para vocês que foi a experiência mais linda da minha vida. Eu mostrei até mesmo para minha pessoa que eu tinha uma possibilidade de fazer um trabalho na educação infantil com os bebês berçário 2. Então, a gente conseguiu desenvolver um trabalho pedagógico com as nossas crianças e
o contato foi maravilhoso. Essa é a minha experiência na ensino comum. E depois eu voltei para os recursos dos direitos humanos, né, para a parte mais que é a minha área de atuação. Essa é a minha experiência. Daqui é possível, viu? Professora cega, é possível trabalhar na educação infantil. Para nós, tudo é possível. Precisamos de oportunidades. Isso. Nós temos várias pessoas que viveram situação semelhante à sua aqui na história de concurso. Vamos fazer o seguinte, nós temos um vídeo aqui da Dona Socorro, para a gente conferir. Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar aqui o nosso trabalho, tá bom? Vamos conferir o vídeo da Dona Socorro. Ele se despedindo. Fachada da casa da Dona Maria do Socorro. Imagem do teto coberto com plástico. Dona Socorro dentro da sua casa de taipa conversando com assistente social. Fugia para os colégios. Eu tinha minhas colegas de catecismo, né? Aí a mesma professora de catecismo para nós, ela me botava para ensinar os que estavam iniciando no catecismo, né? Letreiro Maria do Socorro, ela Maria mesma da era Mulher de professora Divisão. do colégio, eu dizia, eu vou de noite escondido da minha mãe para tu me ensinar. Aí ela dizia, pode ir que eu te ensino. Aí ela tinha todo amor e paciência de me ensinar. Imagem do perfil do rosto do participante do projeto. Para mim estudar, eu insisti. Ainda hoje insisto. Marca do projeto Mulheres de Divisão. Logomarcas Fundação Interamericana IAF. Escola com Rádio e Instituto ILEF. Apoio Piauí, Governo do Estado, Defensoria Pública do Estado do Piauí, OAB Piauí, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Comissão da Mulher Advogada, NAU, Hospital de Olhos Previsão, ACEP, Prefeitura de Teresina, Sencasp, CEID, Fundação Tares, TV Assembleia e Leitura Inclusiva. Nós temos aí como intérprete de Libras Jadiane e Arielle. São as duas intérpretes de Libras que estão colaborando com esse nosso trabalho. Bom, mas a pergunta aqui que vai para o doutor Joaquim e também para a nossa convidada, a professora Thelma. Qual é a opinião de vocês no que diz respeito à política nacional de direito das pessoas com deficiência feita pelo governo federal? Doutor Joaquim, o que é que está faltando? O que é que tem sido feito? Tem acontecido alguma evolução? Como é que está essa situação, doutor? Vejam, eu estive lá no CONAD 8 anos, né? De 2011 a 2018, Chico Costa. E você também até me acompanhou há algum tempo lá no CONAD. Certo? E vejam que nós quando a gente assume um cargo de relevância para o Estado do Piauí, para a OAB Nacional, a gente tem que se debruçar e tem que dar tudo de si. E foi isso que eu fiz. Eu praticamente saí de Teresina para que estivesse em Brasília, porque eu estava representando todos os advogados do Brasil lá no Ministério dos Direitos Humanos e lá no Conselho Nacional de Deficiência do CONAD. E nós fizemos um trabalho, Chico, para deixar registrado o trabalho da OAB Piauí e o trabalho da OAB Nacional. E uma das coisas interessantes que nós fizemos, Chico, está várias. Vamos citar aqui 3 coisas. A acessibilidade nos estádios de futebol, na Copa do Mundo do Brasil, porque não estava tendo acessibilidade. E esse parecer foi feito por nós da OAB Piauí, e houve acessibilidade nos estádios de futebol na Copa do Mundo. Outro projeto, outra coisa importante, Chico, e toda a sociedade piauiense, foi a questão nós temos
nós temos ainda no CONAD, o seu regimento era muito arcaico. E quando assumimos a coordenação, porque eu estive como vice-coordenador durante 4 anos, e 2 anos, de 2016 a 2018, eu fui o coordenador do CONAD, e a coordenadoria do CONAD, não, a coordenadoria da CAN, que é a Comissão de Ato Normativo, ela engloba 4 ministérios e 4 entidades nacionais. E nós partimos para que todas as demandas que chegassem no CONAD fossem respondidas prontamente. E nós distribuíamos esses processos para vários relatores. E quando os relatores não podiam, porque já tinha muito processo consigo, eu trazia a responsabilidade para mim. Porque, meus amigos, tem um piauiense lá no Ministério dos Direitos Humanos, representando a OAB Nacional, representando a OAB Piauí, que é o meu estado querido, a gente não podia fazer feio. Então, nós relatamos todos os processos. E também, em 2 anos, nós fizemos o regimento interno do CONAD, regimento novo, que está sendo cumprido em parte. Certo? Agora eu vou chegar lá onde você quer. E aí você pergunta se está vendo a evolução ou se está vendo a diminuição. Pela notícia que estamos tendo, e pelo decreto do governo que assumiu, foi achatado os direitos humanos no país. Houve um achatamento, houve uma diminuição. Mas, graças a Deus, o CONAD conseguiu sobreviver e está vivo aí, mantendo o seu trabalho. Isso é que é importante. O CONAD está vivo e mantendo seu trabalho. E nós temos lá pessoas do Conselho Federal da OAB para fazer esse trabalho, para estar lá substituindo a gente com um alto nível, que é o CONAD nacional. Então, porque a política pública ela é feita, Chico, pela sociedade civil. Nós que estávamos lá no CONAD, nós sabemos que quem faz a política pública é a sociedade civil. Embora governos... Fala, Chico. Fala, Chico. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ouvir aqui a professora Thelma. Daqui a pouquinho a gente volta para a consideração. Professora, qual a sua visão atual, a política nacional de direito das pessoas com deficiência? De que forma está acontecendo, professor? Eu acredito, e acredito que a maioria das pessoas que são atuantes aí também tem esse olhar, que nós estamos numa situação bastante complicada, preocupante, né? Temos os conselhos, que foi mantidos, né? Mas sim, a política nacional está fragilizada e precisamos estar atuantes e muito atuantes, quem estiver nos conselhos, e é um momento de luta para não perdermos os nossos direitos já garantidos. Preocupa, nós temos a Política Nacional de Educação que está sendo construída há mais de ano, desde a gestão anterior, e não foi publicada, era para ser em junho, parece-me que não aconteceu. É uma situação muito preocupante, precisamos estar atentos. Tá certo, professor. Bom, doutor Joaquim, só nos resta agora dizer adeus, como diz um amigo nosso, como diz aquela música que o senhor gosta bastante, né? Doutor, obrigado pela sua presença. Para mim foi um privilégio estar aqui com o senhor e com a professora Thelma. Bom, doutor Joaquim, as suas considerações aí. Só para terminar aqui, eu faço minhas considerações finais logo. Chico, então, eu quero dizer para o Brasil que quem faz a política pública são as entidades. E a gente não pode se preocupar com governos, porque nós é que fazemos a política pública. E nós temos que estar atentos, porque no momento, professora Thelma, que essas políticas começam a ser achatadas, nós temos que estar lá para cobrar. Nós não podemos dizer amém. E isso a OAB faz esse papel muito bem feito. A OAB está sempre vigilante e sempre presente para que as políticas públicas no estado do Brasil, no estado brasileiro, elas não diminuam a cada governo e que elas se mantenham no patamar. É preocupante? Professora Thelma, mas nós, enquanto sociedade civil, nós, enquanto entidades atuantes, temos que estar vigilantes e cobrar.
fazer com que seja presente as entidades nacionais, porque elas que fazem a política pública no Brasil e nos estados. Eu quero agradecer a oportunidade por mais uma vez estar aqui com vocês. Quer dizer que a OAB Piauí está à disposição das entidades, quer dizer que a OAB Nacional, porque também faço parte, está à disposição das entidades para juntos construirmos a política pública neste país e neste estado do Piauí. Tá certo. Obrigado. Joaquim, muito obrigado, doutor Joaquim. E em outras oportunidades estaremos juntos. Professora Thelma, foi um prazer conhecer a senhora diante dessa situação aqui. Espero que a gente tenha correspondido aqui com as suas expectativas aí. Muito obrigado, foi um prazer. E a gente espera que a senhora esteja conosco em outras situações. Superando expectativas, eu quero colocar à disposição desse projeto maravilhoso, Mulheres de Visão. Estou à disposição mesmo. Acredito que são essas sementes que devem ser distribuídas no Brasil todo, no mundo todo, né? E que a sociedade abrace nossa causa das pessoas com deficiência, que nós, pessoas com deficiência, sejamos bastante atuantes e não consigamos calar diante de direitos aí que vamos perdendo no dia a dia. A sociedade deve somar conosco, as organizações não governamentais devem estar atentos, né? E agradecer a equipe, na pessoa do Iraildo, da Gil e do Chico, do Marcelo Fernando. Parabenizar pelo projeto, certo? E dizer que precisamos estar fortes, sempre estar atentos, e é uma realidade que a gente precisa seguir sempre à frente, e com muitas oportunidades, com muito trabalho e com muito projeto. Bastante projeto para olhar para as pessoas que muitas vezes são invisíveis para a sociedade. Obrigada à OAB, que em todos os estados ela é atuante com as pessoas com deficiência, e isso faz a diferença, doutor Joaquim. E a OAB Piauí está às suas ordens, a OAB Piauí está às suas ordens. Tá certo. Grande abraço. Mais uma vez, Muito obrigado. obrigada. Tá certo. Só para encerrar a minha participação, quero dizer o seguinte: todo e qualquer direito só é conquistado quando há uma luta. Nós, pessoas com deficiência, não devemos cruzar os braços sobre hipótese alguma. Nós não devemos ouvir frases que muitas vezes as pessoas dizem à toa, sem medo de ferir os outros, tais como: só cego que não quer ver. A vida tem provado, tem mostrado que todos nós, com deficiência visual, auditiva, física, qualquer que seja a deficiência, nós temos direitos, e esses direitos têm que ser conquistados. E a oportunidade falada pelo Dr. Joaquim, pela professora Thelma, não deve ser esquecida jamais, a história da oportunidade. Porque só seremos grandes, só seremos reconhecidos no nosso trabalho se tivermos essa bendita oportunidade. Isso em âmbito nacional, estadual e municipal. E as pessoas cegas, principalmente as mulheres cegas, vocês mulheres cegas, guerreiras, mulheres de visão, esse curso veio a calhar e mostrar para todas vocês que vocês são capazes, basta que vocês acreditem. É pena que nem todas têm acesso, por exemplo, nem todas as mulheres cegas do nosso estado têm acesso a uma live como essa. E se tivesse oportunidade, certamente os conhecimentos seriam cada vez mais ampliados. Obrigado à Escola Conrádio, obrigado às mulheres cegas, obrigado a todos por terem dado essa oportunidade. Quero convidar a todos para a próxima quarta-feira, mais uma live que esse projeto está oferecendo. Agradecendo as duas interpelidas que nós já citamos nos nomes aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Como eu digo, quando encerro o programa que faço na TV Assembleia. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei com vocês numa outra oportunidade. Muito obrigado e graças a Deus por essa oportunidade. Obrigado a todos.
Grande abraço. Obrigado.